Bom dia! Sejam bem-vindas a mais um programa Sendo Eudrica Conexões que Inspiram. E hoje nós temos aqui duas convidadas maravilhosas que irão compartilhar conosco as suas histórias. Quem são as nossas convidadas de hoje? Eu sou a Vanessa, sou mãe, sou professora, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou amiga. E há cerca de um mês eu recebi um diagnóstico que balançou, mas não me derrubou. Muito bem, vocês vão conhecer hoje então a história da Vanessa, que acabou de receber o diagnóstico, né, Vanessa? Isso. E a nossa outra convidada? Bom dia, eu sou Rosinete Debona, terapeuta holística. Estou aqui hoje muito feliz e agradecida por essa oportunidade especial. E agradeço vocês que estão aqui para assistir a gente. Legal. Quem é a Nete? Eu chamo ela de Nete, né? Quem é a Nete? A Nete, ela trabalha com uma técnica. É uma técnica que nós chamamos, Sim, Nete? Uma Uma técnica chamada Reiki. Então, vamos entender um pouquinho o que é o Reiki. Nete, como que o Reiki entrou na sua vida? Foi assim, eu na verdade entrei nesse mundo holístico buscando uma cura para mim, né? Um acolhimento para mim. E aí, depois que eu comecei a perceber o quanto a cura me fazia bem, eu percebi que eu poderia ajudar as outras pessoas, né? E foi através de um curso de Theta Healing, que eu também atendo com essa técnica. A minha mestre falou, mas você ainda não atende? Eu falei, não, eu faço para mim. Daí ela falou assim, você percebe quantas pessoas te procuram, buscando? Daí eu parei para pensar, e, nossa, as pessoas realmente me procuravam quando tinha algum desafio, mas eu ainda não entendia que a técnica que iria auxiliar. Então, eu primeiro fiz uma constelação familiar, 2 cursos, fiz o curso de Theta Healing, e aí eu cheguei no Reiki. O Reiki, ele é uma técnica que parece que abraça a nossa alma. Todas elas têm uma finalidade, né? Mas o Reiki, ele tem um espaço especial no meu coração, também por causa da minha mestre, que é a mestre Marlise, que é uma pessoa muito especial. Então, acho que assim, a técnica, ela me ligou à minha cura e através da minha cura eu consigo trazer isso para as outras pessoas, né? Que é esse acolhimento, esse bem-estar, equilíbrio, né? Entre físico, mental, espiritual, emocional. E é isso que traz essa leveza. Eu acredito que a minha vida hoje é uma vida leve. Com clareza, né? Com consciência. Isso é muito bacana, né? Muito. Então, aí nós vamos conhecer hoje, então, um pouquinho dessa técnica, tá? Não saiam daí. E aí, a nossa outra convidada é a Vanessa, né? Isso. A Vanessa, ela acabou de receber o diagnóstico. E aí, Vanessa, como que foi? Como que você descobriu o câncer? Foi através do exame de rotina? Foi através do autoexame? Não. Pode compartilhar conosco? Sim. Há cerca de um mês, mais ou menos, eu recebi já o laudo da biópsia, né? Então, com a confirmação do câncer. Antes disso, eu percebi uma leve alteração na axila, um inchaço, e eu sentia dor. Eu associei isso, no primeiro momento, ao peso na academia, que eu havia aumentado, ou também a minha vida, que nesse momento estava bem agitada. Então, eu achei, é o meu corpo fazendo alguma manifestação. Só que como a dor não passava, e eu pesquisei um pouco, né, sobre o que poderia ser, vendo então que uma das possibilidades era o câncer, eu procurei direto já uma mastologista. Ótimo. Isso. Aí ali foi muito rápido, questão de fazer mamografia, ultrassom, aí depois partir para biópsia. E esses dias eu assisti a um programa e a pessoa que estava aqui disse que o médico que falou para ela não teve ela não se sentiu acolhida, sim. né? A forma com que o médico passou para ela o diagnóstico não foi uma forma legal, né? Isso, e comigo já foi ao contrário. Desde o início eu fiquei cercada de profissionais extremamente humanos e competentes. Nossa, que bacana. Sim. Aí depois da confirmação, então, ela pediu um novo exame, a imuno, né? Imunohistoquímica, que demora um pouquinho mais para ficar pronto. E esse foi o período mais difícil para mim. A espera, né? A espera do resultado
e de entender quem é o médico que vai me acolher, qual é o profissional que vai me tratar, qual é a ordem do tratamento, porque para cada pessoa é uma ordem. É uma ordem, é um quebra-cabeça o nosso Isso. tratamento. No meu caso, eu estou fazendo primeiro as sessões de químio, serão 4 sessões de químio vermelha e 12 sessões de branca, e apenas depois disso que eu vou fazer a cirurgia. Mas o pior momento foi do resultado da biópsia até vir a confirmação, né, de qual era o tipo dele e qual é o tratamento a ser seguido. Porque quando é feita a biópsia, na verdade, vem lá algumas informações, algumas características do câncer, né? Aí depois que veio lá, é positivo, é câncer, aí tem que fazer um outro exame que daí vai vir com mais informações para daí então poder definir qual que é o tratamento, né, Vanessa? E é um quebra-cabeça, né? Sim. Muitas características, muitas coisas estão envolvidas. E agora, por que a Vanessa vai fazer primeiro a quimioterapia? Provavelmente é para diminuir um pouquinho o tamanho do nódulo. Isso. Para depois, num outro momento, fazer a cirurgia, né? Isso, porque a característica do meu tumor, ele é uma característica um pouco mais agressiva. Porque ele é chamado triplo negativo. Sim. Mas também o doutor que me atendeu disse também que sim, ele é um câncer mais agressivo, só que ele também responde muito bem aos tratamentos. Perfeito. Então é nisso que eu me apeguei, responde bem aos tratamentos. E vamos lá. E vai dar tudo certo, né, Vanessa? Vai sim. Que legal. Quando nós falamos, né, em reiki, né, e sabendo que a maioria das nossas mulheres que estão nos assistindo agora são mulheres aí que estão passando por tratamento de câncer, né? Quais são os benefícios do reiki? O reiki é bem conhecido por alinhar os chakras, né? Os chakras são os pontos de luz que tem no nosso corpo. E através deles equilibra, então, o físico, emocional, mental e espiritual, né? Certo. Eu tive a oportunidade de atender a Vanessa na segunda-feira. Ela vai contar para nós como que foi esse momento aí. E foi muito incrível, porque o benefício do reiki, ele vai muito além do que a gente pode expressar, sabe? Porque é muito mais o sentir. Talvez eu não consigo falar em palavras o que ele traz, assim, a sensação. Porque é uma energia muito inteligente, então ele fica reverberando na nossa vida. Nossa! Não é imediato, né, Vanessa? Acho que Sim. você sentiu aquele alívio, aquela sensação de leveza. Para mim, ele traz muita clareza, assim. Igual eu atendi uma pessoa semana passada, ela me falou que quando ela faz a sessão de reiki, é como se saísse uma nuvem dos olhos e ela conseguisse ver as coisas de uma melhor forma. Então é isso. O reiki também auxilia. Ele alivia, né? Dores, depressão, ansiedade, insônia. É um cuidado muito sutil, mas muito poderoso. Que bacana. Muito poderoso. Então, assim, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, sabe? Porque, de fato, ele é além das expectativas, assim. E hoje a medicina tradicional, ela já entende que não é mais só o físico, né? A gente precisa, sim, tratar da nossa mente, né? Do nosso espírito. E, inclusive, a Vanessa, ela me trouxe, assim, na segunda-feira, uma sensação, assim, de fé inabalável. A Vanessa? Porque quando ela me falou, assim, e espiritualmente falando, Deus é tudo, né? Ou quem não acredita que seja uma força maior, que existe algo nesse universo que constrói tudo, né? Então, a fé inabalável me deixou, assim, muito, sabe, entusiasmada. Sim. Que como as coisas estão ligadas e quanto que realmente a gente acreditar numa força maior, acreditar em todas as possibilidades que existem, que cada uma na sua particularidade vai auxiliar nesse processo. E vai contribuir muito durante, com certeza. São chamadas terapias complementares. Claro, além do reiki, nós temos outras terapias também, né? O reiki é uma delas, né, eu atendo com constelação familiar. Constelação também é uma outra terapia alternativa também, maravilhosa. E tem várias, assim, graças a Deus, tem muitas pessoas que canalizaram e trouxeram essas técnicas de uma forma amorosa, né? O que acontece? A gente tem que olhar para nossa vida de uma forma amorosa, mas nem sempre a gente consegue, né? Mas, assim, o conhecimento, o autoconhecimento, amor próprio, isso faz com que a gente abra portas que muitas vezes a gente achava que era só um muro, era só uma parede. E ali existe, sim, um fim do túnel, uma luz, né? Digamos assim.
Até no meu processo, Drica, quando eu comecei, eu me sentia assim muito lá no fundo do poço, né? Até já fiz vários posts no Instagram falando. Quando a gente está no fundo do poço, a gente acha que não existe uma solução. E, claro, que não é comparado com uma doença, por exemplo, mas uma dor silenciosa que muitas de nós mulheres sentimos e muitas vezes não expressamos, porque muitas vezes a gente não confia, né? Em dizer o que está sentindo, ou nem sabe o que está sentindo. Muitas vezes, acho que nem sabe, não consegue se expressar e nomear os sentimentos. Eu estou sentindo uma angústia aqui, não sei o que é. Então, por exemplo, na visão sistêmica, o problema nunca é o problema. Às vezes a pessoa vem fazer uma terapia, ela me conta toda uma história, mas aí existe o porquê. Ou pra quê, sabe? Porque às vezes eu vou te falar assim, mas eu tô com um problema no meu relacionamento, mas o meu marido, não sei o quê, por exemplo, ou os meus filhos. E aí quando a gente vai colocar na terapia ali na prática, a gente vai ver que na verdade não era aquilo, sabe? É uma coisa assim, muito da pessoa, da família da pessoa. Tipo, às vezes a gente não vê realmente o que tá acontecendo na nossa vida, mas o autoconhecimento, esse autocuidado, essa... Amor próprio mesmo. Eu acho que o amor próprio, ele define tudo. Quando a gente consegue se olhar no espelho e olhar realmente para quem a gente muda tudo. E essa questão de se olhar no espelho e ter amor próprio é um processo bem interessante, que principalmente para nós... Eu, né, que passei por tratamento, e a Vanessa agora que está iniciando, o momento em que nós ficamos sem os nossos 100 mil fios de cabelos que enfeitam a nossa cabeça. Então, é neste momento que você se olha no espelho, daí você fala, nossa, como os meus olhos são bonitos, olha só, que lindo o formato do meu rosto, olha que lindo aqui a minha careca. Então, é um momento que a gente olha para nós e nós olhamos para nós diferente. Né? E aí entra muito essa questão do amor próprio, porque hoje é uma nova visão do nosso eu, e isso é muito gostoso, né? Quando eu fiquei sem os meus cabelos, eu fui pesquisar para saber qual que era a quantidade de fios de cabelos que a gente tinha, e aí eu descobri que eram 100 mil fios. Sabe, Vanessa? Não sabia. Sim, a quantidade de fios de cabelos que nós temos é 100 mil fios de cabelos. Então, eu sempre falo assim, nós somos muito mais do que 100 mil fios de cabelos enfeitando uma cabeça, né? É uma forma aí de ajudar quem vai perder os cabelinhos, que depois vai nascer, né? Vai ficar... A vida continua, é uma fase, é um momento para ressignificar, né? E aquilo que a Nete acabou de dizer. Muitas vezes as pessoas se perguntam, por que eu? Por quê? Por quê? E a pergunta não é por quê, a pergunta é para quê? Na maioria das vezes, né, eu falo por mim, hoje, pós-tratamento de câncer, eu sou uma nova Drica. Eu mudei muito e eu amo a mulher que eu me tornei agora pós-tratamento de câncer. É uma nova versão da Drica. E isso é muito gostoso, é muito gratificante. Não é verdade? Sim. Eu não tive essa parte de me questionar, de pensar por que eu. Sério? Sim. Porque como a Rose falou, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu me considero, na verdade, o meu nascimento já foi um milagre. O nascimento dos meus filhos foi um outro milagre, porque eu tenho uma doença genética. Então, eu venho vivendo isso. E na adolescência, eu cheguei a buscar a Deus na dor, que foi aonde eu encontrei o meu acolhimento, a minha paz. Mas depois eu não abandonei. Então, é nisso que eu me fortaleço. Falo que o que me move é a minha fé. Deus. É Deus. Interessante, Sim. tá vendo? E com certeza isso vai fazer toda a diferença, Vanessa, para o seu tratamento agora, né? Porque a forma com que você está olhando para a doença não é uma forma com mágoa, com raiva. Por quê? Porque não, simplesmente acontece, né, das pessoas terem câncer, você teve e agora vai fazer o tratamento, passar por todo um processo aí de aprendizado, né? Logo, logo vai estar curada. Eu falo assim, o tratamento tem data de início e data de fim, né? Quando eu penso, gente, agora em agosto, Vanessa, agora, desse ano, eu completo 4 anos curada do câncer. 4. Sim. Eu falei para a Drica que eu não poderia vir aqui no programa com uma outra profissional. Precisava ser você.
Porque tudo que você disse é realmente aquilo que eu acredito. Sabe? Que as coisas têm um porquê acontecer, né? Um pra quê. E acredito sim que é um momento de transformação. Sim. Não vou dizer que às vezes eu não vou lá no banheiro na hora do você banho, que algumas lágrimas não Isso, rolam, ou que às vezes eu não balance. que não tenha medo, Isso. e está tudo bem. E sim. Perfeito. Mas aí depois eu vou catando os pedacinhos e vou me reconstruindo. Até porque eu tenho 2 pontos fortes e 2 pontos fracos. Quais são seus pontos Sim, fortes? o Miguel e a Alice. São seus remédios. São. É o que eu falo. Eu também tinha o meu Vicenzo e a minha Verena. Né? Que idade tem seus filhos, Vanessa? O Miguel tem 10 e a Alice tem 6. Mas a idade dos meus. E com certeza, eles são os nossos remédios diários. Sim. Pode ter certeza disso, né? É muito bom. É muito bom ser mãe, né? É maravilhoso, né? O que mudou na sua vida agora, Vanessa, após receber aí o diagnóstico? Então, como eu falei antes, eu vinha de um período muito agitado. Eu trabalho 40 horas semanais e nesse período, desde o início do ano, eu estava fazendo curso de formação, né, pro meu trabalho mesmo. E então, o professor sempre está fazendo sempre curso, estudo, né? gente, É vida de prof. Então, eu estava muito sobrecarregada. Então, eu acho que esse é o momento de eu parar, eu olhar para mim. Isso. É o momento de dar aquela pausa. Isso, uma pausa. Para você olhar para a pessoa mais importante da sua vida, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Sou eu. Sou eu, somos nós, né? A gente reluta um pouco em pensar sobre isso, né? Porque, como eu disse antes, eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou prof, né? Então, vem tudo isso, mas eu preciso estar bem para estar os que estão ao meu redor estarem bem também. E é isso aí. Durante o atendimento, Nete, o que a pessoa que está passando ali, fazendo reiki, o que ela costuma sentir? Eu sinto algo diferente durante, ou algum varia de uma pessoa para outra? Como que funciona? Daqui a pouco a Vanessa conta o que ela sentiu. É isso que eu ia dizer. Você já quer contar? Agora? Pode falar, então. Vamos deixar ela falar, então. E depois você complementa. Então, como eu já falei, eu acredito muito na força da energia. Eu acredito que as coisas têm um porquê e um para que acontecer. Só que eu ainda não tinha feito uma sessão de reiki. Por mais que já conhecesse a técnica, né? Já tinha estudado um pouquinho, mas ainda não tive a oportunidade de fazer. Então, nessa semana, eu fui presenteada com uma sessão. E durante o momento, eu percebi. A primeira coisa foi que o meu corpo começou a relaxar de uma maneira que é impossível dizer em palavras. Mas eu senti como se fosse uma energia, um calor leve, assim, acolhedor. Gostoso, envolvendo o meu corpo. É como se fosse flutuando nas nuvens. Isso. E depois que eu senti isso, eu consegui fazer o meu pensamento desacelerar. Sabe, fui percebendo que aquele era o meu momento, um momento de cuidado, de bem-estar meu. E essa força, essa energia, ela que envolve, ela traz uma sensação de paz, de tranquilidade, de acolhimento, de pertencimento. É incrível. E quando eu saí da sessão, eu saí... Durou mais ou menos quanto tempo, Vanessa, a cerca sessão? de 30 minutos. É mais ou menos isso? Né? A gente perde um pouquinho da noção. A pessoa chega, a gente conversa um pouco, né? Então, assim... Porque a sessão ela já começa quando a pessoa marca, né? Então, assim, quando a gente começou a conversar, o reiki ele já começou a agir, né? Sim. E o reiki a gente também pode mandar à distância, então eu pedi o nome completo da Vanessa, data de nascimento, e eu já comecei a enviar reiki para ela. Então, o reiki ele já começa a reverberar antes. Isso, e ao sair da sessão, eu saí mais calma, tranquila, e na certeza de que a gente vai voltar aqui para eu testemunhar a cura. Tenho certeza. Com certeza. Já está feito. Sim. E aquela dor de cabeça que você estava, ela melhorou? Passou. Jura? Juro.
Ela chegou com dor de cabeça, né, Sim. Tia? Já estava alguns dias, né? Nossa. Sim, desde quinta-feira. Uhum. Né, eu estava com dor de cabeça, entrei em contato com a doutora, estava Uhum. sendo medicada, E mas aí? que ela foi passar mesmo foi depois da segunda-feira. Nossa. Depois desse Porque Depois da segunda-feira Foi você fez a isso, sessão com a NET daí. isso. Nossa. Quando a pessoa deita numa maca, né? Então, a gente Eu ia canaliza... perguntar, é deitado que você faz? deitado, né? Aham. Canaliza a energia universal. Uhum. E aí, através das mãos, né? Eu coloco nos chakras, eu vou... eu não faço nada, né? Eu sou só um canal que passa essa energia, então... E aí, eu passo nos pontos e vou equilibrando, fazendo esse equilíbrio. Então, primeiro a gente faz uma respiração consciente, né? Fechar pelo nariz, soltar pela boca. Que é algo que a gente deveria fazer todos os dias. E porque não a gente somente uma respira, vez, né? porque a gente respira inconsciente. Você tá respirando, não tá nem percebendo. Então, assim, muitas vezes a gente se pega numa situação de ansiedade ou algo que a gente precisa resolver. Uhum. Para e respira. Inclusive, se estiver em casa agora, faça isso. Para, respira. Sabe? Oxigena o teu cérebro. Faça com que a tua energia se coloque no presente. Tanto que o Reiki, ele tem 5 princípios que é só por hoje. Se a gente pensasse todo o tempo, só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Porque aqui agora a gente só tem nós. Só. E essa sala. E aí, às vezes, a gente fica lá no passado. Ou a gente fica lá no futuro. Lá no futuro. E aí não não vive presta hoje. atenção no agora. Uhum. Não é nem no hoje, é no agora. É agora. Então, só por hoje. Só por hoje. Que a gente se sinta calmo, que a gente seja gentil, que a gente trabalhe honestamente, que a gente confie. Que Dar o existe, nosso melhor todos os dias, todos né? os dias. Todos os dias. E de uma forma consciente, né? Que é Sim. o presente. É só que a gente tem agora. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas acho que era, né? Sim, não, com certeza. Respondeu sim, porque é para as pessoas entenderem o que vai sentir, né? E a pessoa fica o tempo inteiro acordada, né, Tia? Sim, consciente. Fica consciente e né? acordada. Então, não... Na verdade, assim, quando a gente começa, eu peço para fazer essa respiração e aí a gente faz uma meditação, né? Certo. Guiada, né? Para que a pessoa, ela entre realmente num estado de relaxamento. Então, a Vanessa relaxou bem mais no final, né? Sim. Porque até que você vai desligando. O que acontece? A gente tem que se permitir estar ali. Só que os nossos pensamentos, igual eu falei, Vanessa, deixa o pensamento só passar. Sim. Porque às vezes a gente está aqui fazendo alguma coisa. Daí vem um pensamento e, em vez de a gente deixar ele passar, a gente pega. E aí, dá uma ênfase para aquilo. Então, o que a gente tem que fazer é silenciar, que é como fazer uma meditação, né? Se a gente conseguir fazer uma meditação e ficar ali, sei lá, 5 minutos, meia hora sem pensar em nada, isso é bem desafiador, mas é um processo que tem possibilidade, né? Então, o Reiki, ele proporciona isso. Então, o relaxamento, às vezes tem gente que dorme, até que ronca, Sério? sabe? Olha que legal. É muito legal. Interessante. Então, assim, vai de cada pessoa. Eu acredito que a Vanessa, na próxima sessão, ela já vai conseguir relaxar já no começo. Porque eu acho que quando a pessoa vai a primeira vez, talvez é porque é novo. É novo, então, não conhece, você não sabe com como vai receio, ser. né? Isso. Receio do desconhecido, né? E a imposição de mãos, ela também dá um calor. Porque eu tô recebendo uma energia, né? Você sentiu um calorzinho. Então, onde eu vou estar passando, vai sentir um calor, assim. É muito gostoso. É realmente, assim, surpreendente. É mágico. É mágico. Eu falo assim, é só vivendo este momento, passando por uma sessão para conseguir... Tem que experienciar para você, inclusive você ganhar uma sessão de presente. Sério? Claro! Ai, olha só, gente. E a Vanessa falou que ela ganhou um presente na segunda, mas quem ganhou fui eu. De verdade. Essa questão da fé inabalável, assim, para mim, ela só enfatizou, assim, a vibração que eu já tenho, sabe? Quando Deus parece que usa as pessoas e fala, é inabalável, é fé. É o caminho. E olha que interessante, né? Como que eu cheguei na Vanessa e na NET, né? A NET foi minha aluna na FASUL, né, NET? Então, a gente já se conhecia aí há muito tempo, mas eu não sabia que ela trabalhava com Reiki, descobri agora recentemente. E aí, claro, né, que eu precisava de alguém para vir do programa falar sobre terapias complementares. Eu falei, não, vamos então trazer essa profissional aí maravilhosa que eu já acompanho ela. Me sinto muito honrada. Nas redes sociais, né? E a Vanessa, eu tive a oportunidade de conhecer ela através de uma amiga, né? A Mauríse, né? A Mauríse, ela veio aqui no programa, foi uma das pessoas chaves aí durante o meu tratamento. E no mês de maio, eu tive o privilégio de entrevistar aí a minha amiga e a mãe dela, né? Inclusive, a mãe e a filha que passaram por tratamento. E aí, semana passada, a minha amiga Mauríse me mandou uma mensagem. Dri, tem aí uma
uma conhecida minha, assim, que está passando por tratamento, né? Já que você tem o programa, já que você está aí envolvida e ajudando essas mulheres, fala com ela. Nossa, gente, era tudo que eu queria, né? Aí, entrei em contato com a Vanessa, nós conversamos, né, Vanessa? Sim. E assim, na hora, a Vanessa topou e falou assim, não, eu vou lá, vou participar. Eu falei, olha, sempre vem uma profissional, né? Essa é assim que funciona o programa. Tem uma profissional e uma guerreira participando do nosso bate-papo, né? E é muito gostoso, né? Sim. É muito bom, é diferente. É bom poder partilhar. Você está Sim, estou gostando deste Sim, momento? Sim. Sim? Que bacana. Eu falei, Vanessa, você vai ser inspiração, porque receber esse diagnóstico, né? A palavra câncer, ela já dá A palavra câncer, um ela certo- assusta, Nete, ela assusta. Existe esse consciente coletivo, né? Uhum. Do pior, Uhum. só que ainda bem que a gente tem tanta informação, tanto exemplo de que não, tá tudo bem, vai ser um processo, não é o destino final. É só mais um processo nessa jornada chamada vida. Isso. E aí a gente escolhe de que forma a gente pode se permite passar. Então, a Vanessa, ela serve como exemplo. Porque nem todas as mulheres vão conseguir ter essa força, essa fé inabalável no primeiro momento, né? Porque você, no primeiro momento, você pode realmente, às vezes, ficar um pouco desanimada, triste, mas isso não vai desestruturar a tua energia. Porque você está na fé inabalável. E aí, para as mulheres que não estiverem ainda nessa vibração, que elas se sintam inspiradas, né? Que é possível, tá tudo bem. Assim, a dor a gente tem que acolher ela, a gente não pode falar, ai, não quero sentir essa dor. Não, acolhe a dor, tá tudo bem. Só que sente só o necessário. Vou sentir essa dorzinha um pouquinho aqui, e aí segue a vida. Decidir viver ela, né? Não sobreviver. Vamos viver da melhor forma possível que tiver, nas condições que tiver, né? Perfeito. E olha que interessante o que a Nete falou agora, porque eu vejo assim, eu, Drica, não escolhi passar por câncer, né? A Vanessa, ela não escolheu também passar por câncer. Só que eu, Drica, escolhi a forma com que eu iria viver todo esse momento que foi a descoberta do câncer. A Vanessa agora, ela também tem a escolha, né? Sim. De como que ela vai reagir diante dessa situação que é o diagnóstico do câncer. Essa escolha depende de nós. E eu tenho para mim, né, tendo em vista toda a situação aí dos meus pais, que eu perdi meu pai por câncer, perdi minha mãe, e ainda eu tive que viver o câncer no ano de 2021. Então, assim, eu olhei para todo esse processo e pensei, não, vai dar tudo certo, a minha história vai ser diferente, né, está tudo bem, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Tá, chorei, tive medo, com certeza, tive muitos medos, só que eu foquei na cura. Eu pensei assim, a doença já está comigo, já está no meu corpinho. O que eu, Drica, posso fazer? Focar na cura. O que eu posso fazer agora, né, Nete? Focar na cura. E foi o que eu fiz. E com muita alegria, agora em agosto, são 4 anos já curado do câncer, sabe? E assim, muitas pessoas talvez não vão conseguir sozinha. E que foi. Então, assim, não esperar chegar, de repente, o copo cheio, né? Que a gente fala, o copo tá cheio. Não espera chegar o copo cheio para você buscar ajuda. Se estiver passando por algum desafio que é possível, busque ajuda, orientação. Graças a Deus, a gente tem sim um apoio muito grande, né? Para as mulheres do câncer, ou qualquer outro desafio, né? Não só a doença, mas a doença física, né? Sim. Mas a doença mental, uma depressão, uma tristeza profunda, noites escuras, que a gente fala muito no sistêmico, né? Às vezes a gente está passando por noites escuras e não sabe o porquê daquela situação. Então, assim, o buscar ajuda. Tá tudo bem a gente mostrar essa vulnerabilidade, né? A gente pode... Não precisa guardar para si, né? Não precisa guardar para si. Hoje é bem seguro, bem permitido que a gente busque ajuda, sim. Existem muitas profissionais amorosas e que, sim, podem ajudar. Sim. E eu acredito que eu esteja encarando tudo isso com tanta força, porque eu tenho uma rede de apoio incrível. Sabe? Então, se eu balançar, eles estarão ali, eu tenho certeza disso. Isso. Então, além da minha família, né, os meus amigos, eu tenho recebido tanto carinho, que sério? Muito gratificante, que ajuda muito, né? É possível sentir. Nossa. É possível sentir. E
Além deles, assim que eu recebi o diagnóstico, eu já procurei ampliar minha terapia, terapia psicológica, que eu acredito que é fundamental. Isso. Nossa, duas histórias, duas mulheres incríveis, né? Estamos encerrando, né, mais um episódio aí do programa Sendo Eudrica. Nete, o que você teria para dizer para quem está nos assistindo em uma palavra ou uma frase? Seja amor. Seja amor. Eu acho que o amor, para tudo, ele define todas as nossas relações, né? Perfeito. Amor. Amor. Isso aí. Vanessa. Eu fico com a palavra fé. Fé. Então, tá bom. Gratidão a todos os empresários que abraçaram esse lindo projeto comigo. E para você, empresário que gostaria de abraçar, de apoiar, venha divulgar a sua empresa aqui na Gazeta de Toledo. Entre em contato comigo que eu vou até a sua empresa ou alguém da Gazeta vai até você. Né? Abrace esse lindo projeto, Sendo Eudrica, Conexões que Inspiram. E até a próxima. Até.